Nós estamos retornando, então, a Apocalipse. Nós vamos falar o ano inteiro sobre Apocalipse. Talvez não, tenho certeza que a gente não vai terminar esse ano. Pelo menos 2 anos. Que a gente está quase no meio do ano, né? E nem saímos do capítulo 1 ainda. Eu acho que a gente vai ficar 20 anos. Estou brincando. Amém. Glória a Deus. Deus é que sabe. Então, eu vou recapitular algumas coisas e vou introduzir algumas novas, tá? Mas semana que vem não perca, porque nós vamos começar a falar já indo para o capítulo 2, talvez, porque é muito importante você ter a revelação de Apocalipse. Se você quiser ouvir as outras mensagens, algumas delas já estão no site das semanas anteriores, porque o mês de maio todo e o mês de agosto são mês da família, e nós só pregamos assuntos de família. Então, nós interrompemos a série, ok? E agora vamos retomar. Então, por causa disso, eu vou ler o capítulo 1 todo, para você ficar por dentro, ok? Vamos lá? Glória a Deus. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a profecia, a palavra da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram... Perdão, só até aqui. Não, vamos continuar. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. Aqui podemos incluir os judeus, os romanos, mas principalmente os judeus. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. É Jesus mesmo glorificado, viu, irmãos? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Diga comigo, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, que Deus abençoe poderosamente sua palavra, nos dê graça e sabedoria para a ministração da sua palavra, e venha anular toda e qualquer influência do mal nesse lugar, para que possamos estar prontos para receber dele, a palavra dele. Queridos, eu vou então fazer aqui uma breve recapitulação, não de tudo, mas da parte final, de onde nós paramos.
E nós vimos a importância dos números na Bíblia. E eu falei de alguns números, mas principalmente do número 7. Mais para frente, pretendo falar de cada um dos números. Talvez um culto inteiro para falar da importância dos números. E a língua hebraica, ela é formada, na verdade, uma palavra é formada também na sua soma das letras por números. Inclusive, eu tenho um sonho de ter aqui, nós vamos ter um curso de hebraico, amém? Para que você entenda no original a palavra de Deus. E quando Jesus diz para Pedro que não é importante, Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, um irmão? Jesus falou, não, 7 vezes 7. Então, não quer dizer que você, depois que perdoa alguém 49 vezes, na vez 50, né? Você está liberado de perdoar, não. É porque isso significa infinito. Então, Pedro sabia bem. Então, a gente só entende essas coisas melhor quando a gente tem um acesso à escrita no original, ok? Então, o número 7, ele significa, quem lembra? Completude e perfeição. A completa perfeição de Deus, o algo completo de Deus. Falei um pouquinho do número 3 também, que significa composição das coisas. Por exemplo, Jesus ele falou aqui já usando isso. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Passado, presente e futuro. Composição do Cronos aqui na Terra. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Composição. O número 3 é o número da composição. Pai, Filho e Espírito Santo. O número 3 também significa essa composição. O homem, ele é formado pelo quê? Espírito, alma e corpo. Então, quando a gente entende a mente do Criador, a gente entende o que significa 7 dias, 7 semanas. Gente, isso é muito tremendo. Então, nós aprendemos porque precisamos saber isso. Porque Apocalipse, você sabendo os números, você vai conseguir entender. Apocalipse, diga comigo, Apocalipse não é difícil. Diga, é muito fácil. Diga, é muito fácil. Vai profetizando. Porque metade do que está dito em Apocalipse, o próprio livro explica. E a outra metade está praticamente explícita nos outros livros da Bíblia. Então você vê Jesus, quando João está na ilha de Patmos, e ele diz que ele se encontra lá por causa da perseguição, porque ele foi fiel à palavra de Deus. Eu não sei onde você se encontra hoje na sua vida espiritual, mas você está passando por lutas, foi mandado embora, porque resolveu não mentir no trabalho, antes você mentia, agora não mente mais. Se você se encontra num lugar talvez isolado, por causa da palavra de Deus, parabéns, essa é a sua Patmos, aí Deus vai falar com você, amém? E João se encontrou lá por causa da palavra de Deus, e foi ali que ele teve as revelações tremendas, e quando ele viu alguém falando com ele, que ele olhou para trás, ele viu aquela figura, ele viu os 7 candeeiros, e viu alguém andando no meio dos candeeiros, esse alguém é Jesus, significa que Jesus anda no meio da igreja. No final, nós lemos, o próprio texto explica, e diz lá, Jesus mesmo explica, os 7 candeeiros são as igrejas, 7 igrejas. As 7 estrelas que ele viu na mão direita de Jesus, as estrelas são o quê? Os anjos das igrejas. E nós vimos que anjos não significa, né, um ser bonitinho assim, tão lindo igual meu filho, com cabelo cacheadinho, com uma asinha, né, e muitas vezes é o anjinho do Cebolinha, já viu? Que vem voando, a imagem que você tem de anjo. Não, anjo é mensageiro, anjo, na verdade, é função. Pode ter um anjo humano, pode ser um anjo do céu, celestial, amém? E pode ser um anjo do mal também, verdade ou não é? Quem são os demônios? Anjos caídos, eles são anjos. E a Bíblia diz no último julgamento, que nós vamos estudar também os 3 grandes julgamentos, que nós julgaremos os anjos, nós vamos julgar os demônios, gente. Vamos concordar com a ida deles toda para o lago de enxofre. É tão sério isso. Então, diga comigo, anjo celestial, anjo do mal e anjo da terra. Olha para o teu irmão assim.
Acho que você é um anjo. Quem é um anjo? Anjo é um mensageiro, aquele que leva a palavra de Deus. Isso é importante você entender, porque quando ele diz a carta aos anjos da igreja, depois vai falar, Jesus vai falar uma carta para cada igreja, e lá está escrito, começa assim, ao anjo da igreja. E o que esse anjo da igreja tem que fazer, de acordo com essa carta, não dá para um anjo celestial fazer. Tem que ser alguém igual eu e você, de carne e osso. Então, são os pastores das igrejas. Se eu fizesse assim, ó, chegasse, Rodrigo, leva essas 7 cartas, 7 células, aos anjos das 7 células do seu setor. Ó, está profetizando, amém? O casal vai ser um poderoso líder, esse casal aqui. Poderosos líderes. Imagina que ele tem um setor com 7 células, que multiplicou da primeira célula que eles lideravam. Aí eu falo, aí ele vai levar a carta ao anjo da célula. Quem é o anjo da célula, gente? Quem é? O líder da célula. Amém? O mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. E quando nós levamos a palavra de Deus, nós somos mensageiros. Isso é demais. Então, quando você começa a entender o que significa as coisas na Bíblia, fica mais claro. Eu não quero aqui... tem muita coisa, se eu fosse recapitular, para falar com os irmãos. Mas a Bíblia é clara que todo olho verá, né, ele voltando, todo mundo vai ver ele voltando. E ele diz também, no trecho que nós lemos, que Jesus é aquele que nos ama. Meu Deus! Diga para o teu irmão, ele te ama. Você sabe quem é Jesus? É aquele que te ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Libertou. Está no presente, no passado ou no futuro? Libertou. Tudo está no passado, gente. Sabe por quê? Já aconteceu. Amém? A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Até antes de Jesus vir e morrer de verdade, fisicamente, ele já havia sido morto no reino do Espírito antes da fundação do mundo. A sua fé não é uma fé para o futuro. E aí, irmão, está crendo? Se Deus quiser, eu tenho esperança, eu creio, eu vou ter fé. Não existe isso no reino espiritual. A fé é para o agora, amém? Amém? Já aconteceu. E, irmão, crê na sua cura? Eu vou ser curado. Não! Você já está curado, amém? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele morreu por nós, não é? A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos. Nós não seremos, nós fomos sarados. Como é que está o seu casamento? Aí fala assim, meu casamento vai ficar bom. Não, já declara, meu casamento está maravilhoso, amém? Mesmo que abaixa aí, voa a panela. Não tem problema, a mulher está braba lá na cozinha, com a camisa do candidato, lavando a louça, jogando panela em todo mundo, endemoniada. Eu sei que essa casa, não existe essa casa aqui, amém? Mas está brava lá, nervosa. E ele abaixou, voou a panela, ele profetiza, glória a Deus, né? Ele já está profetizando assim, olha, ela está dizendo como os anjos vão voar na nossa casa aqui, profetizando com essa panela, para nos guardar. Essa mulher é uma bênção. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas tem que ter os olhos de Deus, amém? Vai declarando sobre a sua vida a bênção que acontece. O que a gente faz? Reclama, murmura, declara o contrário. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, com o que eu quero falar hoje. Na verdade, ficou faltando, para a gente terminar o capítulo 1, a gente falou dos 7 candeeiros, já falamos das 7 estrelas, teve um dia que a gente falou o que é uma estrela, nós falamos o que é um candeeiro, na ponta de cada lâmpadazinha daquela tem que ter luz, e aquilo é a igreja, e 7 é completude em perfeição, então cada lâmpada daquelas 7, que aqui na ceia, cadê? Olha ele aqui que bonito, esse candeeiro. Alguém, pega aqui, filha, por favor, corre aqui, me dá aqui, por favor. Isso aqui é o candeeiro, que é o menorá do judeu, que eles chamam, o símbolo judaico. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lâmpadas. Foi isso que João na ilha de Patmos viu, 7. Talvez grande assim, né? Um pouco maior, bem maior, da altura de uma pessoa. E Jesus andando no meio dos 7 candeeiros. Alguém como filho do homem. Por que filho do homem? O filho de Deus se esvaziou da sua glória, se humilhou e andou entre nós e se fez filho do homem. Para que eu e você, andando nesse mundo, sendo filho do homem, possamos nos fazer, por causa dele, filhos de Deus. Amém?
Jesus, ele categoricamente, ele falava o filho do homem, ele se chamava de filho do homem. Para que alguém não venha falar que não, ele foi só um anjo celestial, uma fumacinha que apareceu aqui e tal. Então nós vimos o que é anjo. Anjo, a palavra anjo não tem a ver com natureza, tem a ver com ofício, com função. Nós vimos o que é a estrela, nós vimos que toda estrela deve brilhar. Nós desmitificamos que a estrela tem aquelas pontas, né? Não, a estrela é redonda. A estrela, aquele é o brilho da estrela. É o brilho da estrela. E se nós somos mensageiros e somos estrelas como líderes, nós precisamos exercer nossa função de brilhar. E nós vimos também que Jesus vai vir para buscar a sua igreja e que Satanás foi uma grande estrela comparada à estrela da manhã, e ele caiu do céu, na verdade. Nós vimos também o que significa mão direita, nós fizemos uma alusão a o que vamos falar mais para frente, o que significa o número da besta na mão direita, a confiança no braço do homem carnal e a não confiança em Deus, o Deus da provisão. Estar na mão de Deus significa estar seguro, estar amparado, não é? Imagina, você está na mão direita de Deus, significa proteção, confiança, tudo que muitas vezes a gente não consegue acreditar. Então a fé é para o hoje, a fé é para o agora, amém? Agora, queridos, olha só, quando João vira, versículo 12, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Nós vamos analisar agora a visão de Jesus glorificado, ok? Eu vou falar sobre isso semana que vem também, por isso que talvez eu não consiga, entrar já no capítulo 2. Então, no meio dos candeeiros, vimos um semelhante ao Filho do João viu um semelhante ao Filho do Homem com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Essas vestes talares, tá? É a veste do sacerdote, aquela roupa branca, longa, tipo um vestido mesmo, e com um cinturão de ouro aqui no peito. E essas vestes significam santidade. Nós já falamos dela um pouco quando eu iniciei essa série falando da igreja de Laodiceia, que a gente falou da carta de Laodiceia. Vocês lembram que Jesus dá a sugestão: sugiro que compre de mim, né, ouro para enriqueceres, vestiduras brancas para cobrires a tua nudez, e colírio para que vejas. Gente, isso aí é tudo a ver com como ele se apresenta. Cinturão de ouro, a Bíblia ele é muito coerente, Jesus, a Bíblia é muito coerente. Vestes brancas, e agora, o que eu gostaria de enfatizar mais hoje, eu não vou seguir uma ordem não, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aleluia. Você imagina? Provavelmente ele não viu a face de Jesus, porque diz que a cabeça estava branca, iluminada, o cabelo todo branco, muita luz, e dos olhos uma chama de fogo. Você sabe, eu já falei isso aqui, vou repetir, quando a gente ora para uma pessoa endemoniada, o que acontece? O espírito maligno, ele está ali usando a pessoa, no corpo da pessoa, muitas vezes. E quando você começa a repreender e tudo, se o demônio estiver usando os olhos da pessoa, e a pessoa estiver em segundo plano, ele não consegue olhar para você, sabia? Se você é nascido de novo. Várias vezes eu falava, quem é você e tal? Aí a pessoa ficava assim, ó, com aquele olho branco. Vê se dá para ver daí. Dá para ver? É horrível, né? Por isso que filme de terror tem esse negócio, viu? Porque é do diabo mesmo. Porque ele não consegue olhar. Eu falava, e eu falava, olha para mim! Repreendendo ali, Jesus está aqui para... Aí eu falava assim, não consigo, demônio, eu não vou olhar. O que você vê? Aí eu falava assim, eu vejo uma luz muito forte. Então é como se a luz que está na gente ofuscasse. Por quê? Porque nós precisamos ter os olhos de Jesus, amém? Diga, olhos de fogo. Diga para o teu irmão, você tem olhos de fogo. Eu queria falar basicamente sobre os olhos de fogo hoje. Como eu falei, né, as vestes brancas a gente já falou um pouco, e o cinturão de ouro a gente já falou um pouco,
E eu procurei. Para que serve o cabelo, gente? Já pensou, para que serve o cabelo? Se você tem ainda, bota a mão em cima e fala assim, para que serve o cabelo? As irmãs falam, isso é minha vida. Meu cabelo, minha vida. Às vezes fala, né? Mas o cabelo, ele tem algumas funções. Tem uma função também, dizem, tem até função sexual, sabia? O negócio aí, um mistério aí, tudo que... Mas não vou falar disso agora, não. O cabelo, ele serve para proteger, para proteção e regulação. Proteger tua cabeça e tudo, né? No caso, também existe uma identificação que, na maioria das vezes, o homem tem cabelo curto e a mulher cabelo longo, não é? Mas o cabelo não tem, assim, essa função. Eu gostaria, se alguém soubesse a função do cabelo, vier trazer para me ajudar aqui, né? É o quê? A Manuela falou que o cabelo tem uma função, para ela ganhar dinheiro. As cabeleireiras digam amém. Ó, tem um monte aí, viu? Glória. Moldura do rosto, interessante, né? Então a função do cabelo, ela não é muito, além da proteção, ela não tem muita função, a não ser essa função estética, essa função, né? Engraçado, né? O cabelo não quase nada, né? Todo mundo vive sem cabelo, não vive? Vive ou não vive? Vive. A mulher não vive, não? Já pensou? Você vai resgatar da irmã das seitas das sem cabelo? Né, careca? Reparou o poder que tem o cabelo? Exatamente, ele tem um poder muito mais social, que afeta o emocional. Mas eu não vou falar de cabelo, chega de cabelo, meu Deus. Ela tinha o cabelo, Jesus tinha o rosto branco, a cabeça estava branca e o cabelo branco como a neve, e os seus olhos chama de fogo, e no peito um cinturão de ouro, com as vestes brancas, vestiduras brancas. O ouro significa, esse ouro puríssimo, esse cinturão significa ali a prosperidade, porque ele fala, sugiro que compre de mim ouro puro para enriqueceres. E as vestes brancas significa santidade. E os olhos de fogo? Queria que você abrisse sua Bíblia. Vamos estudar sobre a sua visão. A visão de Deus. A gente poderia falar 5 meses aqui só sobre a visão de Deus, mas eu tenho até uma mensagem sobre a visão de Deus. 2 Crônicas 16, versículo 9, por favor. Crônicas, como muitos pensam, não é lá no início da Bíblia do Velho Testamento não, viu? Quase para o meio. 2 Crônicas 16, 9. Posso ler? Aleluia. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos, diga assim, seus olhos, passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Só até aqui, mas depois ele continua. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Ele está falando para Asa, um rei, que confiou no seu braço, em vez de confiar em Deus. Isso é muito sério, porque isso tem a ver com visão. Deus, olha só, os olhos de Deus, imagina um scanner, tá assim, ó. Os olhos de Deus estão agora passeando sobre a igreja, amém? Sobre nós aqui, sobre mim, procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Por isso que a gente canta aquela música assim, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, quero te ver. Você sabia que você é o único ser que tem olhos no coração? Você tem olhos no coração, porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Ele não vê você, o seu rosto. Mulheres, não vê o seu cabelo, nem liga para isso, viu? Ele vê o seu coração. Avalia, porque os olhos de Deus, avalia como está o teu coração. Imagina que a Bíblia não diz que os olhos de Deus já passaram, que vão passar, o tempo aqui é presente. Significa que os olhos de Deus continuam passando por toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente dele.
olha, o pastor Eibe me inspira, porque eu ali vejo realmente um homem de Deus que tem um coração totalmente em Deus. Como é que é o grande e maior mandamento? Quando aquele homem perguntou para Jesus, ele respondeu o quê? Ele mesmo deu a resposta. Jesus disse: bom, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, né? Você pode acrescentar com todas as suas forças, todo o seu entendimento, com tudo que você tem. Amarás o Senhor com todas as suas forças, com o coração totalmente dele, e hein? Gente, a cruz não é só um símbolo, posso dizer até meio macabro, né? É verdade, é o símbolo da religião cristã, mas eu já falei aqui, ninguém aqui andaria com colar, com um carro com a frente amassada, um carrinho de brinquedo, para comemorar o filho que morreu num acidente de carro. Nenhuma mãe andaria. Então a gente tem que repensar um pouco isso, mas a cruz não deixa de ser o símbolo do cristianismo. Ela tem um valor. Para nós, agora, Deus matou o seu filho, não foi por causa desse símbolo não, querido. Foi por causa do amor que ele tem por você e por mim, amém? Foi para que a igreja levantasse os candeeiros. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Então, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Seu coração é totalmente dele? Ah, é sim. Não é nas palavras, não são nas palavras, são nas atitudes. E aqui ele fala o seguinte para o rei: você procedeu loucamente. Quando a gente confia na gente, em vez de confiar no Senhor, a gente está agindo como louco. Por isso, desde agora haverá guerra, muitas guerras contra nós. Acontecem porque lá atrás nós não confiamos em Deus. Se você lê em casa depois o início, começa lá: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. As bênçãos vão escapar, o inimigo que você está perseguindo para ser derrotado vai conseguir fugir, vai te atacar. Porque a fé é a confiança em Deus. Então, primeira coisa que você precisa saber: Jesus está te olhando com um zoião de fogo. Amém? Abre comigo a Bíblia, que hoje eu realmente não quero me estender. Estou fazendo, gente, me ajudem orando por mim, né? Até não só pelo causa do calor também, mas eu dou liberdade ao Espírito Santo, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, porque pode ser do homem. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Todo mundo conhece esse trecho, o pastor Kaiser já esteve aqui e pregou sobre esse trecho, eu já mesmo ministrei. A cura de um cego, estamos falando de visão, ok? Zóio de fogo. Diga para o teu irmão, você tem o zóio de fogo. Só para descontrair. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e lhe disse, nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Diga assim: visão correta. Diga: visão perfeita é igual à visão de Deus. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Que aldeia é essa que produz cegueira? Que estilo de vida é esse que você está vivendo, que a gente está vivendo, que a gente não consegue enxergar as coisas que Deus quer nos mostrar? Aquele homem, Jesus tirou ele da aldeia, porque senão ele não ia ser curado ali. Curou e falou: não, volta para a aldeia, porque senão você pode ficar cego de novo. Muitas vezes, alguém fala: você é missionário. Ah, é? Que bom, querido. Aí você é missionário lá na África, na Nigéria. Aí a família vem, ou então o irmão da igreja, e vem, que não deixa de ser totalmente errado, mas chega e fala assim: você já viu como é que é lá? Já viu a perseguição? Já viu onde vai morar? Você já viu isso? Já viu aquilo? Você já viu as pessoas? Você já viu isso? Você já viu aquilo?
Aí a gente vai ficando até assim, acho que eu não vou mais não, né? Tem que fazer isso? Tem que fazer. Mas isso não é fazer para saber se vai ou não, porque isso é confiar no homem. Quando Deus mandou os 12 espias espiar a terra, em nenhum momento ele falou que era para espiar para ver se ia entrar. Ele falou para espiar para ver como ia entrar. Entendeu a diferença? As pessoas deturpam o que Deus fala, o que o pastor fala, às vezes o que o líder fala, por causa do medo da morte, da carne, na confiança no homem, não fazem o que Deus mandou. Saul não fez o que Samuel falou, o que Deus falou através de Samuel, deturpou, mais ou menos parecido, parece, mas não é. E aqui, interessante, né? Que a gente precisa ter a visão de Deus. Aí as pessoas falam, aí alguns até desistem, é até bom que desistam, sabe por quê? Porque não era a visão de Deus. Mas o certo é esse irmão falar, olha querido, obrigado, mas nada disso muda, porque se eu enxergar a minha missão só onde eu vou morar, qual o conforto que eu vou ter, eu não vou ter isso ou aquilo, a minha visão está como aquele cego. Eu estou na igreja, mas minha visão está nublada. Eu vejo homens como árvores, e muitas vezes é o que nós temos sido na igreja. Eu confesso, eu não tenho a visão perfeita não, eu quero ter. Eu preciso que Jesus ainda toque mais nos meus olhos. A gente estava comendo um dia uma pizza à noite, depois da conferência, com o pastor Cleiton, a gente ficou muito junto o tempo todo, porque ele estava no mesmo hotel que a gente. Eu falei, eu quero organizar uma poderosa conferência aí num hotel poderoso, lá para Fortaleza, ano que vem, né? Compra com antecedência. Nós pagamos barato a passagem, foi R$370 a passagem de volta. Fortaleza. Então, quem procurar pode comprar até mais barato. Ano que vem. E a gente ficou junto lá, a gente pegava carona com ele, ficamos no mesmo... É um hotelzinho, um hotel assim, né, sem elevador, mas estilo cabana, resort, em frente à praia, porque não tem hotel perto da igreja. A gente tinha ficado até no hotel errado. E aí, eu conversando com ele, teve um dia que a gente foi comer uma pizza, aí eu senti assim, falei, olha só, o cara me atendeu bem aqui. Quando ele chegou, eu pratiquei, não, você é incrível, falei para ele, obrigado, você é incrível, a pizza demorou, mas você é incrível. Eu não falei que a pizza demorou não, mas eu falei, você é incrível. E aí fui falando, aí eu estava indo embora. Aí eu com o pastor Cleiton indo embora, eu falei, peraí, poxa, eu comecei bem, vou terminar mal. Eu falei quem ele é em Deus, falei que, porque se Jesus morreu por ele, Deus amou o mundo de tal maneira, não amou só o Anderson, o Evandro, o Rodrigo, a Natasha, o Irlan, não, ele amou o mundo de tal maneira, então essa pessoa tem muito valor, então essa pessoa é incrível para Deus, eu vou ver a ele como Deus o vê, amém? E aí eu falei, e estou indo embora. Aí eu falei, peraí, pastor Cleiton, eu estava de carro, segura aqui, fica aqui comigo. Eu falei, cara, você é muito especial. Aí ele ficou olhando assim, rindo meio sem graça. É o garçom. Eu posso ver o garçom como um garçom. Isso é ver homens como árvore. Eu posso ver uma árvore. Mas eu posso ver ele como pessoa. Nitidamente. Os olhos de Jesus veem você como pessoa. Eles não veem você como uma árvore, como alguém para ganhar dinheiro. Ele não vê você somente para alguém, para um propósito aqui ou acolá, como um objeto. Infelizmente, muitas vezes a gente, em vez de amar as pessoas e usar as coisas, a gente ama as coisas e usa as pessoas. E os olhos de Jesus não, ele ama as pessoas e usa as coisas. E aí eu falei, caramba, ou eu tenho a opção de ver ele como um garçom, ou como uma árvore, ou ver ele como um ser humano que precisa do amor de Deus. Aí eu fiz o nosso evangelismo, né, de combate. Falei rapidinho assim, querido, você sabia que vai ter um julgamento? Aí ele, eu creio que vai e tal. Aí eu descobri que é meio desviado, a maioria que eu pego é desviado. Aí eu falei, então, você acha que você está preparado para esse julgamento? Porque eu e você vamos morrer um dia, todo mundo vai morrer. Você está preparado? Ele, não estou não, querido. Ele nem sabia se eu era pastor ou não. Eu falei, não estou não e tal. Falei, por que você não está preparado? Porque aí ele contou, não, eu já fui à igreja, mas eu estou afastado, eu também estou fazendo muita coisa errada e tal. Aí eu falei, mas você está tendo parâmetro, a sua visão, se comparando de pessoas com pessoas, né, e comparando o que você faz de certo e de errado, não é isso? É isso aí, por isso que eu acho que eu não... E se eu te disser que alguém te substituiu, pagou o preço, e tem um presente, você aceita ou você rejeita? Você receberia esse presente? Ele, acho que eu receberia. Eu fiz outra pergunta para ele, quando é desviado, sabe? Até do mundo sabe, a pessoa que não conhece a Deus. Eu perguntei para ele, você acha que o sacrifício de Jesus foi completo
ou incompleto? 98%? Não, 100%. Eu acredito que Jesus foi completa a obra dele na cruz. E você sabe como uma pessoa que já foi da igreja que a salvação ele é até completa. Graça. Então não sobrou nada para você pagar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou levando ele a reconhecer que ele aceita ou ele rejeita o presente. Por isso que não vai ter desculpa. Por isso que não vai ter desculpa naquele dia. Eu ouso dizer que você nem é responsável nesse sentido pelas mudanças todas que você tem que fazer na sua vida. Porque Deus vai fazer junto contigo isso, amém? O Espírito Santo vai te capacitar. É impossível alguém contemplar um erro e falar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Pelo contrário, você adora aquilo que você contempla. Tinta fresca, não coloque a mão. O que a gente faz? Não é? A minha Bíblia fala que a força do pecado é a lei. A lei diz não toque, não pense, não é? Não pense. Não pense no Cebolinha, nem no Cascão agora, não pense. Eu falei que já veio a imagem deles. Não é verdade? Diga para o seu irmão, você não pode pensar no Cascão agora. Não vem mais daquela cabeça oval assim, aquela... É impressionante, gente. Vem na hora. Então não é desse jeito. Não. Aí o irmão vem para a igreja, né? Aí ele está fumando cigarro, esconde o cigarro. Vai ser mais difícil ele parar se ele ficar nessa tensão. Se ele entregar a Deus e falar, Senhor, eu quero parar, eu vou dar uns passos na hora que o Senhor me capacitar e tal, mas vai ter o tempo certo. Amém? Diga assim, nada forçado dá certo. Então, esse missionário vai falar assim, a sua visão está nublada, querido. Eu estou indo lá, porque primeiro Deus mandou, e segundo, porque eu vou obedecer a Deus, que eu amo a Ele de todo o meu coração, todas as minhas forças, e eu estou indo por causa da pessoa que está lá, do meu próximo. Aonde eu vou morar, do jeito que eu vou viver, é só um ajuste, amém? Estão entendendo, gente? Isso é a cruz. Isso é a cruz. Isso é estar debaixo dos olhos de fogo. Quando você olha para alguém, você esquenta essa pessoa na fé ou você esfria ela com as suas palavras? Como você enxerga alguém? Gente, isso aí, essa palavra é para mim. Um dia, por exemplo, a gente vai pegar e vai viajar. Aí você está com pressa para chegar no local. Como é que você vai? Aí você olha para o lado, se você está 80, 100 por hora, 120, você nem vê a pessoa, né? Você vê o que é o negócio passando verde, não é? Quem já foi para a região dos lagos. Agora você vai devagar no louvor e tal, observando, você consegue ver as pessoas. Quem corre muito não vê pessoa. E não é por mal não, vê só árvore. Por isso que a gente tem que entrar no tempo de Deus, para ter os olhos de Deus, para ver pessoas e não coisas, amém? Para ver o Edmilson e não o garçom que estava lá, é mais um garçom. É para ver a pessoa que está limpando o chão lá da sua faculdade, é o Edivaldo, é a Patrícia, é a Joana, sei lá, que está ali, que tem uma história de vida pronta, precisando ouvir a palavra de Deus, mas a gente vê só uma faxineira. Os olhos de Jesus, eles são dessa forma, olhos de fogo. Diga assim, eu preciso ter a visão correta. Interessante que o trecho aqui compara pessoas com árvores. Pessoas com árvores. Depois, então, na primeira etapa, a visão dele era nublada. Sabe o que é a visão nublada? Eu não estou vendo direito. Na segunda etapa, a visão era correta, perfeita. Então, se você já chegou na primeira etapa, comece a orar pela segunda etapa, amém? Para que você tenha a visão correta e não volta para aquela aldeia que promove, a aldeia de árvores que promove você ver as pessoas da forma como não deve ver, que é exatamente a aldeia do mundo. O mundo é essa aldeia que vê as pessoas como árvores. Nem como árvore, né? Porque a árvore ainda cuida, a gente joga uma aguinha, né? O mundo é pior, porque a árvore já estava na primeira etapa da cura de Jesus. O mundo vê as pessoas, nem vê as pessoas. O mundo só pensa em outras coisas. Só pensa em dinheiro. E eles querem dizer que a igreja faz o mesmo. Pode até ter pastor que só pensa em dinheiro. Pode até ter mercenário. Jesus falou que tem. Mas o mundo atribui a qualquer
uma nota de dinheiro que vem na igreja, uma oferta, porque é um pedacinho do Deus deles que está indo embora. E para terminar, eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 16. Irmão, eu estou fazendo esse exercício. Você pensa, você é pastor, você sempre vê as pessoas como pessoas. Nem sempre. A gente está correndo para lá e para cá. Não é verdade, gente? E a gente tem que pastorear lá fora também. Jesus falou, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas pessoas desviadas. Você vê quantos testemunhos da minha igreja e minha vida são como semelhantes como o da Natasha. Pessoas que estiveram na igreja uma vez, se afastaram. Estão só esperando alguém falar. Estão só esperando alguém ver elas como pessoas e não como árvores. Como pessoa e não como motorista do ônibus. Como pessoa e não como porteiro de prédio. Como pessoa e não como chefe, patrão. Como pessoa e não como gerente geral, que você morre de medo. Ali tem uma pessoa precisando do amor de Deus, amém? A mesma autoridade você tem para falar para um faxineiro, que talvez esteja numa função, uma pessoa que trabalha no lar, uma função talvez considerada pelo mundo abaixo da que você exerce na sua empresa. Você tem que ter essa mesma autoridade para falar para a pessoa que é o seu diretor, olhar no olho, porque o olho de fogo de Jesus já está em você. Você tem que usar, amém? Quem quer ser parecido com Jesus? Glória a Deus. Isso aqui, gente, é muito sério. Olhos como de fogo. Quando os teus olhos olham para alguém, eles esquentam a pessoa ou eles esfriam? É olho de água, banho de água fria, murmuração, derruba a pessoa, desanima a pessoa. É um olho de fé, levanta a pessoa, esquenta a pessoa, levanta a pessoa. É um olho de depressão. Já viu que olho de depressão é igual eu falei semana passada brincando aqui, é o olho de túnel Rebouças. A mulher que tem um olho lá nas costas que não dorme direito. Mulher que tem 2 filhos assim, né? A gente sabe bem como é que é. Lá em casa eu sei que... Mas aí, é porque no caso da Sandra, se o olho ficar fundo, é mais fogo que vai ter lá dentro. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 15 e 16? Diz assim. Ele morreu por todos, para que os que vivem, olha que legal, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, diga comigo, a partir de hoje, desse lugar que eu estou sentado, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é segundo a carne? É o garçom, é a árvore, é o chefe, é o faxineiro, é o policial. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui o contexto correto é a visão. A sua visão tem que mudar. A nossa visão tem que mudar. Na NVI, diz assim que nós, daqui por diante, não tenhamos mais o ponto de vista da carne. Diga, ponto de vista. É a forma como eu vejo as pessoas. Jesus olhou para Pedro, um pescador iletrado, semi-ignorante, bronco, falou, lá vai um poderoso líder da minha igreja, amém? Eu não sei qual é a tua história, mas depois dessa palavra, você cutuca o seu irmão e fala, viu, tem esperança para você. Não importa, irmão, eu fui bandido, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa. Na verdade até importa, porque quanto mais perdoado, mais vai amar. Às vezes, uma pessoa que serviu a Satanás e está lá, ela vai ter a revelação maior. O que importa é ter a revelação, gente. O que importa é ter a visão. O que importa é tirar isso nublado da frente dos teus olhos. Amém? Eu não acredito que esses olhos de fogo que Jesus tem é para outra coisa, senão contemplar o seu Pai, a Deus, e contemplar o seu próximo. Amém? Esquentar o seu relacionamento de intimidade com Deus. Imagina Deus olhando para o filho e o filho olhando para o pai. Meu Deus! Glória a Deus! Fogo puro.
E imagina Jesus olhando para você. Eu quero profetizar nessa manhã que o seu olhar na rua, só o seu olhar vai mudar uma pessoa. Amém? Você vai amar tanto essa pessoa que você vai olhar para ela, talvez vai vir até lágrimas. Porque está pegando, está tão quente que tem que dar uma esfriadinha. Está tendo fogo no reino espiritual, isso que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Eu sei que eu falar em fogo agora não é muito propício, que está pegando fogo. Então eu queria orar com você para que você nunca mais olhe alguém segundo a carne, para que você confie em Deus, tenha a visão de Deus. Enquanto Abraão estava subindo com a maior tribulação da sua vida, carregando o seu filho para matar com um cutelo, uma faca e todo o processo para aquele ritual de sacrificar, porque Deus mandou, ele continuou confiando em Deus. E o filho perguntou: pai, eu estou aqui, você está aí, a faca está aqui, mas cadê a oferta? Deus proverá. Abraão não estava vendo com os olhos humanos, mas lá do céu, dos olhos de Deus, que vê melhor, uma visão ampla, Abraão, pela fé, estava vendo, e realmente um cordeirinho montês estava subindo do outro lado, que seria a provisão de Deus. Você talvez não esteja vendo com os olhos carnais, mas a provisão de Deus já sobe do outro lado da montanha na tua vida, amém? Já está subindo, basta você crer, basta você confiar, basta você parar de confiar só no seu braço, sabe, querido? Confie em Deus, amém? Vamos orar. Aleluia.